Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é como se existisse um quadrante que a nossa mente faz, onde ela segue níveis de aprendizados. Ou seja, não tem como a gente sair do nível 0 e ir para o nível 4, são 4 níveis no total: 1, 2, 3 e 4. E o que acontece? Então, para a gente chegar no quarto nível, que é o famoso nível de instalação de hábitos, o famoso nível da automatização, onde a gente faz as coisas sem tanto desgaste, sem tanta necessidade de estar atento e focado naquilo. Para a gente chegar nesse quarto nível, sinto te informar, você vai precisar passar para o nível 1, 2 e 3, até chegar no 4. O que acontece é que muitas vezes as pessoas no nível 3, que é o nível mais desafiador, as pessoas desistem de processos e acabam voltando ali e permanecendo no nível 2. O porquê que é importante entender esse passo a passo desse quadrante, desses níveis de aprendizados ou níveis de novas habilidades? Quando a gente não tem consciência de como as coisas funcionam, eu continuo vivendo no piloto automático, sabe? Eu continuo reclamando das circunstâncias, eu continuo reclamando do vitimismo, eu continuo reclamando disso ou daquilo. Quando nós trazemos para a consciência como as coisas funcionam, eu tenho uma escolha. A partir desse momento que você toma conhecimento, né? E conhecimento é libertador, você pode escolher se você vai continuar naquele caminho da ignorância, sem saber o que está acontecendo, ou se você vai pegar essa informação, vai realmente usar na sua consciência e fazer diferente. Então, é extremamente importante que vocês entendam cada um desses passos, o porquê que muitas vezes a gente fica preso, e por mais que conscientemente a gente queira essas mudanças e transformações, elas não acontecem. Dentro desses 4 passos, desses níveis de habilidade, de aprendizado, de competência, para adquirir novos aprendizados, eu vou linkar aqui para vocês 3 pontos importantes para o nosso cérebro, 3 estratégias fundamentais para solidificação dessas novas habilidades, para que você consiga esses novos comportamentos, novas habilidades de forma eficiente, que é o ponto de decisão, de motivação e de convencimento. Vamos lá falar sobre o primeiro quadrante. Presta muita atenção. O quadrante 1, que é o primeiro passo, o primeiro nível de aprendizado, o primeiro nível de novas habilidades. Esse quadrante 1, nós chamamos de inconsciente e incompetente. Ou seja, eu não tenho consciência do que está acontecendo, eu não tenho consciência do que é aquilo, e eu também não tenho competência nenhum para mexer nessa situação. Exemplo, é um fator nulo. Eu não tenho consciência, eu não tenho competência, eu não tenho habilidade nenhuma, então para mim tanto faz quanto tanto fez. Por exemplo, um bebezinho, quando ele nasce e ele vai embora, sai do hospital e vai para casa dele, ele entra dentro de um carro, o pai e a mãe levam ele embora, né? Fingindo uma situação hipotética aqui. O que acontece? Ao entrar nesse carro, o bebezinho, por exemplo, recém-nascido, ele não sabe o que é um carro. Ele não tem consciência nenhuma do que é, para que serve, o que está acontecendo com ele. Então, o nível de consciência é 0, por isso que nós chamamos de inconsciente. Incompetente, porque logo, se ele não tem consciência daquilo, ele é totalmente incompetente para dirigir, para andar de carro, né? Para fazer as manobras, enfim. Então, o inconsciente incompetente é quando a gente tem a capacidade 0, habilidade 0, mesmo porque a gente nem tem consciência que aquilo existe. As coisas começam a mudar de figura quando nós começamos a ter consciência das circunstâncias, das situações, quando eu começo a tomar consciência do que está acontecendo ao meu redor. Quanto mais eu tenho consciência, mais eu desperto o desejo de querer aquilo. Então, por exemplo, um bebezinho, quando ele vai crescendo, ele vai entendendo o que é um carro. Ele começa a entender para que serve um carro. E ele começa a ter um desejo em aprender a dirigir. Muitos deles vão gostar de andar de carro, vão querer brincar ali, turista, enfim. Então, você vai adquirindo consciência, mas ainda é incompetente em relação àquilo. Então, esse nível 2 é o nível máximo de conscientização. É quando nós trazemos para a consciência o que é aquilo,
o porquê daquilo existe, qual a importância dessa habilidade, dessa competência, desse comportamento, mas eu ainda sou totalmente incompetente. Nesse nível 2 é onde acontece um dos processos mais importantes, que é o nosso processo de decisão. A partir do momento que eu tomo consciência do que é aquilo, para que serve aquilo, eu começo a me questionar, mas será que eu quero isso para minha vida? Será que isso é importante? Essa habilidade é importante eu aprender? Não é importante eu aprender? Deixa quieto, não estou a fim disso, ou eu quero muito aprender? Esse ponto de decisão, ele acontece no nível 2. Se essa decisão não existe no nível 2, você não passa para o nível 3. Então, no nível 2, acontecem os processos das decisões, onde nós escolhemos se a gente vai prosseguir nesse nível de aprendizado, de habilidade, ou se a gente vai permanecer na ignorância, na incompetência daquela habilidade. Se eu tomei uma decisão e eu resolvi ir para o nível 3, é onde o bicho vai pegar. O nível 3 nós chamamos de consciente competente, ou seja, eu tenho consciência do que é, para que serve, eu tomei uma decisão porque eu quero aprender a fazer isso. Eu quero aprender a me comportar dessa forma, eu quero ter esse hábito, eu quero ter esse aprendizado, essa habilidade. Então eu tomei uma decisão, fui para o nível 3. O nível 3 é onde nós começamos a desenvolver o comportamento, a habilidade, a adquirir a competência em relação àquilo que a gente quer aprender. Então, nesse nível 3 do consciente competente, é o nível que nós chamamos de motivação. Por que da motivação? Que eu quero que vocês entendam que motivação não tem nada a ver com empolgação, com entusiasmo e muito menos a ver com aquilo. Ai, mas eu não tenho vontade de fazer isso. Eu não acordei disposto hoje. Não. A motivação é o porquê. Por que você tomou a decisão de aprender isso que você quer aprender? O porquê que você tomou a decisão de fazer isso? O porquê que você tomou a decisão de aprender essa nova habilidade? O porquê que esse hábito que você quer adquirir é tão importante para você? É o motivo que vai te levar para a ação. Ou seja, qual é o propósito? Qual foi a finalidade da sua decisão? Então, esse nível 3 é o nível de atenção plena, é o nível do foco, da disciplina, e ele é extremamente importante. Só que, ao mesmo tempo, por ele ser o nível do foco, da atenção plena, da disciplina, o que acontece? Procrastinação e sabotagem. Todas as vezes que a gente vai aprender algo diferente, que eu preciso sair do piloto automático e fazer algo diferente do que eu estou habituado, o meu cérebro dá uma bugadinha. Ele diz assim: não, para que você quer gastar energia com isso? Para de bobeira, não vai fazer isso não. A tendência é que a gente ache desculpas, que a gente procrastine, adie essas tarefas. E aí faz com que eu não consiga evoluir nesse nível 3, até que chega um momento que eu falo assim: poxa vida, tá difícil demais, eu não quero isso para mim, então deixa quieto, isso não é para mim. Eu não nasci para isso, isso não foi feito para mim, eu não sou bom o suficiente. E aí vem todas essas conversinhas que vocês já devem estar acostumados por aí, e essas conversinhas faz com que você volte lá para o nível 2 e desista desse novo comportamento, dessa nova habilidade, desista de instalar esse novo hábito que você vem buscando. Por isso que é um ponto importante da motivação. Todas as vezes que você pensa em desistir, se você tiver um motivo forte por trás da sua decisão, você não vai desistir, por mais que seja doloroso. E entenda, o nível 3 é um nível doloroso, porque exige esforço, disciplina, atenção, você vencer as suas próprias desculpas, você quebrar as suas limitações, você sair do piloto automático, tudo isso traz dor. Então, muitas vezes, quando você está preso ali só no resultado final, você não aprende a entender o processo por trás para chegar no resultado final, as coisas vão ficar ainda mais difíceis para você. Então, nesse nível 3, é um nível onde você vai precisar de disciplina, de empenho e de muita força de vontade. E entenda, não adianta vocês dizerem assim, né? Ai, mas
Ai, sei lá, hoje eu acordei com preguiça, sabotagem, procrastinação. É o nível onde acontecem esses pontos. E aí vocês precisam ter um nível de atenção, né, dos seus pensamentos, para que te deixe ali num estado de atenção, de vigilância o tempo todo. Quando você insiste nesse nível 3, quando você realmente decide ficar no nível 3, porque os seus motivos são reais, são motivos sólidos, são motivos fortes, aí sim, depois de um tempo, aprendendo aquela habilidade, aprendendo aquele novo comportamento, o que vai acontecer? Repetição. Você vai ficar no nível 3 por um tempo, repetindo todo esse processo até aprimorar. Então, você vai tentar, vai errar, vai ajustar, vai errar, vai ajustar. Sabe criança quando está aprendendo a escrever? Apaga, faz de novo, apaga, faz de novo? Pois é, o nível 3 é isso, porque é o nível onde você está adquirindo a competência. Criatura, você ainda não é competente, você está adquirindo essa competência. Conforme isso começa a fluir, os resultados começam a aparecer, você começa a se tornar competente em relação a isso, aí sim vai acontecer um momento onde existe a virada da chave, onde a magia acontece, que é onde nós consideramos e chamamos o ponto do convencimento. Muitas vezes a minha decisão foi uma decisão consciente. Eu decidi me alimentar melhor porque eu tenho consciência que isso é bom para a minha saúde. Essa foi a minha decisão. A motivação foi saúde é importante, né? O sacrifício que eu faço hoje em relação à minha alimentação vai dar bons frutos lá na frente. Então eu estou disposta a pagar o preço. Eu vou lá e começo a aprender a me alimentar de uma forma melhor, escolher melhor meus alimentos, a cozinhar meu próprio alimento usando mais comida de verdade do que industrializado, e eu vou treinando esse processo. Até que chega um momento onde eu convenço o meu subconsciente. É um momento onde nós criamos um novo modelo mental. É um momento onde o seu cérebro entende e fala assim: poxa vida, isso é bom, isso te trouxe resultados importantes, isso foi bom para você. E aí, esses resultados do nível 3, reforço positivo acontecendo no nível 3, você vai ser preparado para o nível 4, que é o nível inconsciente competente. Ou seja, eu já nem tenho mais consciência do que eu faço, eu simplesmente faço. Não existe mais aquilo do prestar atenção, não existe mais aquilo de eu ter o foco, né? Que eu tenho que estar ali focado, prestando atenção milimetricamente, detalhadamente no que eu estou fazendo. Não, isso acontece de uma forma natural, porque o cérebro fez algo que a gente chama de automatização. É onde acontece a instalação do hábito. O hábito, ele é um comportamento que foi automatizado. A partir do momento que o comportamento, que o aprendizado é automatizado, ele vira um hábito. E se ele virou um hábito, ele está no nível 4, que é o nível do inconsciente competente. Eu faço no piloto automático. Então, eu simplesmente aprendi aquela atividade e eu faço, né? Por exemplo, quando nós éramos bebezinhos que não tínhamos a consciência do carro, nível 1, 0, né? Inconsciente, incompetente. Crescemos um pouquinho, entendemos o porquê que existia um carro, para que servia o carro, adquirimos consciência em relação a esse carro. Show de bola. Chegou no momento onde nós fizemos 18 anos, tomamos uma decisão. Vou ou não vou aprender a dirigir? Resolvi aprender a dirigir, vou lá para a autoescola. Na autoescola eu começo a treinar essa competência, aí eu vou, tremo de medo, eu preciso olhar no câmbio para mudar a marcha, qual é o pé certo, qual que não é o pé certo, põe cinto, tira cinto. Todo esse processo é mecanizado. O nível 3 ele é todinho mecanizado, então ele precisa da sua atenção. Chega num momento da vida onde você já fez tanto, repetiu tanto esse comportamento do dirigir, que ele automatizou. Você nem presta mais atenção. E aí, o que acontece no nível 4 da automação? Nós paramos de dar atenção para aquilo. A gente simplesmente coloca no piloto automático e vai.